Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro evento da série Panificação Competitiva, preparada pela Firjan em parceria com os sindicatos, para apoiar as indústrias de panificação do Estado do Rio a capacitar ainda mais os empresários e líderes a atenderem às demandas do mercado atual. Iniciando o nosso evento, vamos solicitar o vídeo do presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, preparou especialmente para hoje. O projeto visa ampliar a competitividade da indústria panificadora do Estado do Rio de Janeiro através da capacitação intensa de seus acionistas, sócios, gestores, trazendo informações, conhecimento e instrumentos para compreender e agir diante das mutações aceleradas nos hábitos e padrões de consumo da população, nas tecnologias de produção e na digitalização dos processos de compra de insumos, vendas e administrativos financeiros. O desenvolvimento do projeto acontecerá através de discussões técnicas sobre os temas apontados como prioritários pelos sindicatos. Gestão de produção, vendas, serviços, gestão de pessoas, benefícios, incentivos, programas de metas, energia, gás e água. Os temas serão desenvolvidos através de palestras, de pessoas externas também, e com isso nós imaginamos agregar valor aos empresários do setor no Rio de Janeiro. Eu desejo a todos bom proveito desse projeto. Muito obrigado. Agora vamos ao vídeo do CIMAPAN. Existem mais de 1.600 padarias em toda a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e são mais de 38 mil profissionais trabalhando direta e indiretamente para proporcionar o pão quentinho aos nossos clientes. Somos essenciais para o abastecimento de alimento diretamente às mesas de toda a população. E entendendo a situação atual da pandemia, estamos seguindo todas as recomendações de saúde para preservar as equipes de colaboradores, assim como nossos clientes, proporcionando assim muitos abraços e bons momentos no café da manhã e tarde de todos. Somos o CIMAPAN, Sindicato Alimentício dos Segmentos de Panificação, Confeitaria e Afins. Obrigada. Com a palavra agora o presidente do CIMAPAN, Henrique Seita. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação dos palestrantes a esse evento. Esse evento foi um evento que foi elaborado com os presidentes de sindicato através das demandas dos nossos associados, tanto da Baixada Fluminense como das regiões do município do Rio de Janeiro e regiões também serrana. Tá? Creio eu que a palestra vai funcionar de maneira bastante interagindo aí com alguns presentes aqui, que está sendo um pouco presencial e outro por videoconferência. E a ideia é isso, é tentar resgatar o nosso setor, como o nosso presidente falou. Setor esse que vem trabalhando desde o ano passado, através de ações, entendeu? E de nunca deixar faltar o nosso pão de cada dia na mesa dos senhores consumidores. Tá? Muito obrigado a todos e vou passar a palavra aqui à Luci. Obrigado. Obrigada, Henrique. Então, passando para as apresentações do dia, eu gostaria de apresentar os palestrantes de hoje. Sérgio Matos, especialista técnico de educação da Firjan Senai. Priscila Rezende, especialista técnica de educação da Firjan Senai. Sudade Andrade Neto,
especialista de serviços tecnológicos da Firjan Senai. Caio Porciúncula, especialista de serviços tecnológicos da Firjan Senai. Vem, Sérgio. Boa tarde a todos. Como já foi falado, meu nome é Sérgio Matos, sou especialista técnico, trabalho na gerência de educação profissional e vim falar um pouquinho para vocês do sistema Lean de produção enxuta. Começamos com um breve histórico da onde surgiu, né, a produção enxuta, né? Ela se origina no Japão, né, lá na família Toyoda. O senhor Sakichi Toyoda, ao ver a mãe trabalhar num tear manual, achava que tinha que fazer alguma coisa para melhorar aí esse trabalho desenvolvido pela mãe e desenvolver um tear mecânico, né? Depois que ele desenvolveu esse tear mecânico, foi um sucesso. Ele levou esse tear aí para a Europa e conseguiu vender a patente lá na Inglaterra. Disso ele teve dinheiro para poder desenvolver a sua empresa, que a vontade dele era produzir veículos. Em 1937, Kishiro Toyoda, né, ele iniciou a produção de carros, posteriormente a produção de caminhões para atender a demanda do mercado japonês, né. Em 1945, já o Ueshi assumiu a empresa e viu a necessidade de fazer uma melhoria por conta da pouca mão de obra que tinha no setor produtivo, né. A população japonesa era em menor quantidade e ele precisava ter aí subsídios para ser competitivo no mercado, principalmente contra o mercado americano, que era o líder mundial naquela época de veículos automotores. Sendo assim, ele contratou um engenheiro chamado Taishi Ono, né? E ele foi o que introduziu o sistema Toyota de produção, né? Esse sistema ele visa aí a eliminação de desperdícios. Já nos anos 90, James Womack, ele estudou esse sistema e ele é um estudioso do MIT, estudou esse sistema e escreveu o livro A Máquina que Mudou o Mundo. E para esse sistema Toyota ele deu o nome que a gente conhece hoje como Lean Manufacturing, né, que é o sistema de produção enxuta, né. Isso foi difundido no mundo inteiro como Lean Manufacturing, graças à publicação aí do James em 1990. Agora vamos falar um pouquinho do sistema Toyota de produção, que é onde se origina aí a busca pelo desperdício zero, tá? Então, o sistema Toyota é baseado na eliminação de desperdícios e o princípio dele é o não custo, né? Aonde a formação do lucro se dá pela subtração do preço menos o custo, que até então a formação do preço era feita com o custo mais o lucro, né? Então, ele já teve uma mudança aí da formação do lucro, visando preço menos o custo, e quanto menor for o custo, maior se tem lucro na comercialização de produtos, na manufatura de produtos. Para fazer essa separação de desperdícios, né, ele coloca em três elementos de trabalho. A atividade que agrega valor, né, a atividade que é importante para que o produto seja desenvolvido. Atividades que representam desperdício inerente, que a gente pode chamar também de atividade incidental, né? E atividades que não agregam valor, que é desperdício puro, que não agrega valor ao produto e o cliente não paga por aquilo, né? Então, ele fez essa divisão dos elementos de trabalho dessa forma, para que pudesse aí, atacar primeiramente o desperdício puro, né, que é aquela atividade que acontece no momento da produção que não tem nenhum vínculo com o produto final, né, não agrega valor ao produto, e, consequentemente, partir para o desperdício inerente, né. O desperdício inerente a gente pode dizer, por exemplo, eu ter a necessidade de fazer a montagem de um equipamento para fazer um determinado processo. A montagem ela tem que existir. Eu não consigo fazer o produto se eu não montar o equipamento, montar o acessório que tem naquele equipamento. Então, para reduzir esse desperdício iminente, a gente faz um setup mais rápido, deixa os equipamentos, os acessórios dessa máquina próximas a ela, para não ter desperdício, por exemplo, de movimentação, tá? E o Taishi Ono, ele elegeu aí 7 grupos de perdas, né?
Estão listadas essas perdas, desperdício de estoque ou inventário, de movimentação, de transporte, de produtos e itens defeituosos, né? O desperdício de processamento, espera, superprodução. E o oitavo desperdício não está listado no sistema Toyota de produção, mas é um desperdício também inerente, que é o desperdício intelectual, né, o conhecimento das pessoas. Porque muitas vezes a gente está inserido num processo produtivo, as pessoas que estão desenvolvendo têm ideias, têm procedimentos que são implementados no processo, e a gente não tem ciência disso, ou não mensura esse desperdício que está acontecendo. E aqui eu trago algumas ferramentas e metodologias utilizadas para a implementação do Lean, né? Aqui a gente traz a casa da Toyota. Como base dessa casa, eu tenho o 5S, que é um plano de melhoria, onde eu faço uma organização do ambiente, mudo uma filosofia de trabalho, e a TPM, né, que é a manutenção produtiva total, onde eu tenho a garantia aí que os meus equipamentos estarão funcionando. Aí eu tenho os dois pilares, o pilar das ferramentas para melhorar a produtividade e o pilar voltado à produção em si, a melhoria de processos, né, onde eu tenho o Rejunka e o Kaizen. Em cima, o objetivo é a alta qualidade, baixo custo e o menor tempo de fabricação, menor lead time, sempre com foco no cliente, né? Então, essa é a casa da Toyota, que teve como base. Tem outras ferramentas que podem ser implementadas, podem ser utilizadas para desenvolver essas atividades, essas melhorias, mas esses são algumas que eu trouxe aqui para apresentar a vocês. Eu quero falar rapidinho aqui, evidentemente não temos que falar de todas as ferramentas, mas eu gostaria de falar do 5S, né, que é uma metodologia, né, onde eu tenho 5 sensos, né, listados como classificação, ordem, limpeza, padronização e disciplina, que é uma ferramenta bastante simples de implementação, pode ser implementado desde um grande processo até em pequenos processos, né, uma organização de ferramentas ou de utensílios e tal, né, e ela serve como base para arrumar a casa antes de implementar alguma melhoria voltada para a qualidade, né? Se eu tiver um ambiente organizado, um ambiente já com todos os utensílios dos seus lugares, com uma limpeza, com uma padronização de utilização, já fica mais fácil para implementar qualquer política de qualidade, qualquer política de melhoria. Aí eu trouxe alguns exemplos dos censos, né? Quais são os benefícios que eles trazem? Maior produtividade e redução da perda de tempo procurando objetos, né? Só ficam no ambiente os objetos necessários e alcance da mão, né? Eu não tenho, aí eu já elimino o desperdício de movimentação para ir buscar um utensílio, alguma coisa que é necessária naquele momento do processo a ser desenvolvido. Redução de despesas com aproveitamento de materiais. Acumulação excessiva de materiais estimula a desorganização. Quando eu tenho muita coisa, isso pode gerar desorganização. Melhoria na qualidade de produtos e serviços, redução de acidentes do trabalho e maior satisfação das pessoas com o trabalho, né? Então, alguns dos benefícios aí da metodologia 5S. Então, falando rapidamente de cada um dos censos, né? O primeiro de seleção consiste em separar o desnecessário, o que não é necessário naquele ambiente ou naquele momento para ser utilizado no processo produtivo que está acontecendo, né? Isso que não é necessário, ele pode ser descartado, tirado fora do ambiente. Se for usar no momento futuro, você pode aí alocar de outra forma ou guardar em outro lugar, mas que não esteja acessível àquele operador, tá? No trabalho, a seleção, documentos com informações ultrapassadas devem ir para o lixo, ferramentas inúteis para aquele setor devem ser descartadas ou servidas a outros que possam, porventura, ter necessidade do uso, tá? E os benefícios da otimização do espaço e racionalização do tempo. Já no segundo censo, que é o censo Seiton da organização, organizar e classificar os objetos necessários de modo que sejam facilmente localizados, né? Aí a gente traz o exemplo de gestão à vista, por exemplo, né? Eu tenho meu procedimento operacional estabelecido, sei todos os utensílios que eu vou usar, então ter aquilo à mão, né, de fácil localização. E outra coisa que a gestão à vista dentro do Seiton traz é que qualquer pessoa pode identificar o item,
né? A gente pode acontecer, às vezes, de ter uma troca de operador e por N motivos, e a pessoa que sabe do utensílio que precisa, ela já vai identificar automaticamente com o processo de gestão à vista. Os objetivos de uso diário podem estar mais próximos possível em locais de fácil acesso, né? Benefícios: otimização do espaço, racionalização do tempo e redução do estresse das pessoas, né, procurando coisas, porque todos sabem que a questão do tempo dentro de um processo produtivo, ela é fundamental para o atendimento às demandas dos clientes. E acredito eu que no setor de panificação, o pão chegar fresquinho na casa do consumidor é muito importante. Tá? Dentro do senso de limpeza, o senso livrar do que é desnecessário, colocar ordem e cuidar da aparência e da limpeza das coisas, né? Ter as coisas asseadas, limpas e em condições de uso, né? É comum ter utensílios que, por tempo de desgaste, já assumiu a sua vida útil e continuam sendo utilizados e acabam diminuindo a performance em utilização. Tá? Mesmo instrumentos de trabalho devem ser guardados, limpos no final da tarde, para que possa iniciar o dia seguinte sem agitação e fazer o trabalho de forma propriamente dita. Benefícios da limpeza, redução de condições inseguras e acidentes é um deles, né? Seiketsu, o quarto senso, que é o de saúde, cuidar de forma física, mental e emocional, manter o progresso já alcançado através de hábitos, normas, condições ambientais que zelem pela saúde do trabalhador. Por quê? Quando eu tenho um ambiente estável, um ambiente organizado, o trabalhador vai ter um esforço menor para desenvolver a sua atividade. Consequentemente, ele vai ganhar em produtividade, ele vai conseguir ser mais produtivo, porque ele não vai perder tempo com atividades que não agregam valor àquele trabalho que ele tem que desenvolver. Tá? Benefícios: racionalização do tempo, redução do estresse das pessoas, melhoria das relações humanas e dignificação do ser humano. Tá? Porque ele consegue desenvolver as suas atividades a qual ele está sendo pago. E, por último, é o senso mais importante, é o senso da disciplina, praticar a autoobservação interna e externa. Porque não adianta nada eu implementar os 4 sensos e manter isso e não fazer com que isso seja uma rotina. Criar essa metodologia como ter uma forma de rotina, né, para que todos possam alcançar os benefícios que eu tenho para o meu setor, né? Então, eu posso, depois da implementação, ver que eu tenho mais tempo, consigo produzir mais, introduzir novos produtos e fazer a realocação de mão de obra, e outros podem ser aspectos que eu posso ganhar com a implementação e a manutenção do 5S. Dentro das implementações, o quinto senso é o mais desafiador, porque existe uma tendência das pessoas não saírem da zona de conforto. Existe aquela fala, sempre foi assim, sempre deu certo, sempre atendi. Mas a gente tem que estar sempre buscando a melhora, né? A melhora, ela deve estar presente sempre nas organizações para sempre ter uma evolução do negócio, sempre com foco no atendimento dos clientes. Os benefícios do Seitsuki, da disciplina: eliminar o controle autoritário imediato, porque as pessoas já sabem o que elas têm que fazer, estão com tudo à mão e ela vai conseguir desempenhar o seu papel. Facilita a execução das tarefas, propicia resultados de acordo com o planejado, propicia o crescimento pessoal e profissional, melhora os serviços e relações pessoais e prepara a instituição e os funcionários para programas de qualidade mais abrangentes. Aí eu posso, dentro da implementação do 5S, pensar em outros programas, em aplicações mais efetivas de outras ferramentas. Posso usar a metodologia do evento Kaizen, por exemplo, para fazer algumas melhorias, tendo um ambiente organizado, isso ficou muito mais fácil. E eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Exemplos de aplicação no setor aí, de panificação. São todos eles do estado de Santa Catarina, né? Uma dessa padaria panificadora Zen, que fica na cidade de Brusque, né? Eles têm aí mais ou menos 42 funcionários, né? Ele tem um foco do atendimento ao balcão com produção artesanal, receitas próprias e sem adição de conservantes. É uma característica da empresa, né? E eles tinham um problema, que tinha uma proposta de melhoria para a redução de movimentação interna e tempo de abastecimento. Qual era a situação? O trigo era estocado no 2º piso, onde o funcionário usa um elevador para transformar a carga do 2º piso para o piso inferior, porque o estoque ficava no 2º piso. Então, tudo que chegava lá na padaria tinha que ir para esse elevador, tinha que ter um funcionário para levar para o 2º piso,
estocar, quando precisasse, ele tinha que usar o mesmo elevador para pegar do segundo piso e trazer para o primeiro, que é onde era o setor de produção. Né? Então, eu tinha um deslocamento aí de 244 metros, um tempo de abastecimento de 8 minutos, a um custo de R$ 295 relacionado ao custo desse funcionário. Né? A situação que foi proposta, o trigo estocado no primeiro piso, sem uso do elevador, aí eu tenho uma redução significativa do deslocamento, para 128 metros, e o tempo de abastecimento reduziu para 4 minutos. Então, são coisas que parecem que são simples, e alguns desperdícios estão presentes no nosso ambiente e a gente não visualiza dessa forma. Ah, mas se eu vou perder de 4 para 8, isso num universo de um ano todo, de uma semana, de um mês, de um ano todo, isso relativamente é muito grande, né? Porque você está reduzindo aí, teve a economia aí de energia elétrica com o uso do elevador, o deslocamento, e todos esses pontos foram reduzidos com a implementação do matéria-prima a ser utilizada ali próximo da máquina, onde vai ser desenvolvido aí o trabalho. Né? Então, aqui mostra a foto do estoque do segundo piso, né? Ele tinha que usar esse carrinho para fazer a retirada e a movimentação todo momento que precisava da matéria-prima. E as fotos de baixo mostram aí já o estoque no primeiro piso, próximo aí às máquinas onde vão ser desenvolvidos os produtos. Né? Então, é um exemplo aí, somando todos esses ganhos, né, necessidade de esperar o carrinho até chegar no segundo andar, porque esses elevadores de carga eles têm uma velocidade reduzida, é pequena, porque ele tem que suportar carga, então a mecânica desse elevador ela é diferente do elevador que transporta pessoas. Né? A redução do consumo de energia pela redução da movimentação do elevador, né? Aí teve uma redução anual de R$ 270. Com a redução do tempo, o funcionário foi realocado para outras funções, gerando mais produtividade. Então, aquele funcionário que era o responsável para fazer essa movimentação da matéria-prima, ele pode ser aproveitado em outros setores da empresa. Né? Aí tem uma soma aí de uma redução anual de R$ 6.360, como o ganho durante esse ano com essa simples mudança de forma de abastecimento para a produção. E esse outro exemplo é uma da padaria Bela Nona, né, pães e doces, é na cidade de Blumenau, salvo engano. A proposta era trocar o richô de combustão a álcool por richô elétrico. Né? A situação atual, eu tenho um custo operacional de funcionários para ir lá no richô, colocar o álcool, acender, tenho toda essa movimentação. Tem um excesso de processamento, cotação e compra, recebimento, armazenamento e pagamento de boleto, abastecimento dos fogareiros, acendimento manual e higienização dos mesmos. Então, tem todo esse processo, que é um processo que acontece todo dia, enquanto o richô estiver sendo utilizado. Né? Então, tem todo esse processo, esse processamento que acontece todos os dias. E a movimentação, né, que é um outro desperdício que foi visto aí nessa situação, né, onde eu tenho requisição do álcool em gel, levar para o fogareiro, tenho a movimentação desse colaborador, né, levar à área de higienização, retorno ao fogareiro para a loja, e assim, com o uso do richô elétrico, né, todo esse fluxo aí, esse é um fluxo que mostra aí o excesso de processamento, desde pelo pessoal de compras, pelo pessoal do estoque, a higienização, e tenho ali alguns distâncias em metros, que medem aí a distância que esse funcionário vai percorrer todos os dias, quantas vezes for necessário repor o álcool do richô. Né? E se você contabilizar isso num dia, numa semana e num mês, isso é um deslocamento bastante considerável. Tá? A proposta de melhoria, com a adoção do richô elétrico, eliminação do custo com insumo com álcool em gel, alimentos com a temperatura constante, porque quando o álcool está terminando, a temperatura vai diminuindo, né? E você tem uma tendência do alimento que está ali no richô, ele vai esfriando. Então, com o elétrico, essa temperatura fica estável. Melhor atendimento dos clientes, porque pode ser que na hora que a menina vai repor o álcool, tenha um cliente retirando o alimento do richô e vai atrapalhar, né? E pode formar uma fila, gerar algum tipo de descontentamento. Eliminar o desperdício de movimentação, dentro de todas esses metros aí que tem listado como movimentação desse funcionário que faz essa alimentação do richô.
eliminar o excesso de processamento com compras, com estoque, com o insumo necessário e melhorar o desempenho dos equipamentos. Em quantificação dos valores, né, o custo do ano da movimentação e excesso de processamento dava R$ 9.655. O valor do investimento do Richoto foi R$ 2.500 e tem um payback estimado em 4 meses com o investimento feito, tá? Para que tenha o retorno aí dessa troca do Richoto com álcool em gel, substituído pelo Richoto elétrico. E a melhoria contínua, ela é uma escada, você vai fazendo em passos, é uma evolução, né? Primeiro eu vou eliminar atividades que são desperdício, vou eliminar as perdas que eu tenho, e muitas vezes, como eu já falei, essas perdas não são perceptíveis, elas estão ali todo dia, e quem está inserido no processo não vê, né? Então, começar com pequenas ações, é importante que você comece a ver uma melhoria. As coisas começam, a produtividade começa a aumentar, o desempenho dos funcionários também vai crescendo e chega ao ponto de ele ter tempo para fazer outras atividades, né? Então, nessa evolução, nessa escada da melhoria pontual até uma melhoria contínua, a gente faz a redução de perdas, que pode ser a partir de uma aplicação de 5S, aí você vai subindo. Eu posso utilizar outras ferramentas da qualidade, né? Um diagrama de causa e efeito para descobrir a resolução de um problema com espinha de peixe, né? Para poder resolver um problema que é iminente de manutenção, de quebra, de parada, ou seja ele qual for, né? Aí depois eu posso montar grupos de melhoria, onde eu posso envolver também os funcionários, os operacionais, para estarem dando ideias, fazendo aí dando a sua contribuição, né? Muito importante, uma ferramenta que é bastante utilizada aí é o brainstorming, onde a gente faz um bate-papo e as pessoas indicam possíveis melhorias de acordo com um problema que é de conhecimento comum, né? Aí eu venho para o Lean Manufacturing, que aí eu já tenho outras ferramentas, aí eu vou entrar em outros, eu posso de repente utilizar aí o Pocoyoke, que é uma ferramenta com dispositivo à prova de falhas, né? O mais comum que a gente conhece aí é o USB, né, do pendrive, né? Ele só entra de uma forma, mas a gente sempre erra, assim, comumente a gente coloca e vira e estava do lado certo, mas é um exemplo de Pocoyoke para reduzir aí a incidência de qualquer tipo de erro. E aí vai para os 9.000 e aí tem a evolução do processo de acordo com a necessidade ou com o desdobramento aí dos programas de qualidade dentro da empresa. Aí eu deixo um pensamento do Taishi Ono: faça somente aquelas atividades que criam e agregam valor e o cliente esteja disposto a pagar. Todas as outras atividades são desperdícios. Volto a falar que algumas são necessárias, algumas têm que acontecer, né? E depois que você eliminou tudo que não que não agrega valor, as incidentais você pode tentar reduzir de alguma forma, né? E era isso que eu trouxe para vocês hoje relacionado à produção enxuta. Agradeço a oportunidade e obrigado.